A Divina Comédia de Dante Alighieri, Purgatório, canto 7. Sordello abraça Virgílio mais de 3 vezes, e depois ouve o poeta latino falar sobre o limbo, lugar destinado a ele no inferno. Virgílio pede ao conterrâneo que lhe indique um caminho para chegar até a porta do purgatório. Sordello alerta que o sol está se pondo, hora em que não se pode subir ao cume da montanha. Ele propõe aos poetas irem repousar e os leva até o vale onde há uma vegetação extasiante e onde ficam as almas dos negligentes. O canto encerra com Sordello indicando e nomeando alguns desses pecadores arrependidos. Depois que Sordello e Virgílio trocaram honrados e alegres cumprimentos por 3 ou 4 vezes, o primeiro recuou e perguntou: "Quem sois vós?" Meu guia respondeu: "Antes de as almas dignas que sobem até Deus se dirigirem a este monte, meus ossos foram sepultados por Otaviano. Sou Virgílio, e pelo pecado de não ter fé, e só por isso perdi o céu." Como alguém que vê repentinamente diante de si algo espantoso, crendo e não crendo ao mesmo tempo, Sordello disse: "Ó Senhor, o Senhor é..." E depois, recuperando-se da surpresa, relaxando as linhas do rosto, voltou-se nova e humildemente na direção do poeta e o abraçou, reverenciando. "Ó glória do latim", disse, "que nos mostrou o que nossa língua podia e eternizou a terra onde nasci. Diz-me, a quem se deve este encontro? Ó graça dos céus ou ao mérito meu? Se sou digno de ouvir tuas palavras, diz-me se vens do inferno e de qual círculo?" Virgílio respondeu: "Vim caminhando por todos os círculos do doloroso retiro e cheguei até aqui em virtude do céu, que é o que me move. Por causa dele aqui venho. Não por ter feito algo, mas por não tê-lo feito, perdi a chance de ver o sublime sol que tanto desejas ver. Lá embaixo, no lugar onde estou, não é de martírios, mas de trevas, onde os lamentos não soam como lamúrias, mas como suspiros. Ali fico junto com as crianças que foram tolhidas precocemente pela morte antes de serem batizadas. Lá estou entre aqueles que não usaram as 3 virtudes santas, a fé, a esperança e a caridade. Sem vício, assim como eu, conheceram as demais virtudes e as seguiram retamente. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas se souberes e puderes, dá-nos alguma indicação para chegarmos mais rapidamente ao ponto onde o purgatório começa." Ele respondeu: "Lugar certo não há, mas posso ir e vir por aqui e servir-te de guia. Mas vê, declina o dia e não é permitido subir a montanha à noite, por isso é bom repousar agora. À frente há algumas almas, à direita. Tão longe, mas se consentires, te levarei até elas e com prazer as conhecerás." "Mas como isso se dá?" perguntou meu mestre. "Quem quisesse subir à noite seria impedido por alguém? Ou não faria porque não conseguiria fazê-lo?" O bom Sordello, com o dedo, riscou o chão, dizendo: "Vês? Nem mesmo esta linha não seria capaz de ultrapassar depois de o sol se pôr. Não haverá outro obstáculo a não ser este, o da treva noturna, que a vontade nos tolhe por si só. Se poderia descer e perambular pela praia, enquanto o horizonte não traz novamente o dia." Então meu senhor, parecendo admirado, disse: "Leva-nos até lá então, onde disseste que se pode pousar agradavelmente." Havíamos nos afastado um pouco de onde estávamos quando me dei conta de que o monte tinha recortes, entre os quais formavam-se vales. "Vamos por ali", disse a sombra. "Andemos para onde os flancos do monte formam um vão, onde esperaremos o dia chegar." Íngreme e plana ao mesmo tempo, a trilha por que fomos magiava o vale justamente onde ele é menos profundo. Ali nos deparamos com o ouro e a prata mais puros, com a púrpura e o branco, com o azul, com o ébano luminoso e sereno, e com o verde luminoso semelhante a fragmentos de esmeralda. Assim, a vegetação e as flores naquele prado se pintavam, onde as cores venciam a todos, como o maior vence o mais fraco. A natureza não havia apenas colorido a paisagem, mas também a povoara de 1000 odores, que geravam um só desconhecido e indistinto. Vi almas sentadas na relva e nas flores, cantando Salve Rainha. A só consegui enxergar quando nos aproximamos dela.
Sordello, que àquela altura voltara-se em nossa direção, começou a falar. Antes que o sol, que ainda resta, se recolha, é bom guiar-vos por entre aqueles que aqui aguardam. Deste ponto onde estamos é melhor para conhecermos os gestos e os rostos de todos que no fundo do vale se aninham. Aquele que está sentado no lugar mais alto e tem o rosto de quem se nega a fazer o que devia e que não move os lábios como outros é o imperador Rodolfo, que podia curar as chagas que feriram a Itália, assim como os outros tentaram em vão fazê-lo. O outro, cujo semblante vemos reconfortar, Rodolfo reina na terra onde nasce o rio Molta, que deságua no Elba, cujas águas lançam-se no mar. Seu nome é Otakar, que foi mais valioso em coeiros que seu filho Venceslau, o fora já barbudo, o qual viveu na luxúria e no ócio. E aquele cujo apelido se deve ao seu nariz, Nazeto, que conversa com aquele outro de aspecto mais bondoso, Henrique o Gordo, rei de Navarra. Morreu fugindo, desonrando por isso a bandeira da França. Olhai como esmurra o peito, vede como outro suspira e faz da palma da mão um leito. São pai e sogro do mal da França, cuja lembrança da vida viciada e baixa que tiveram, de certo, os atormenta. Aquele ali mais corpulento que canta em coro com outro ali de nariz másculo tinha grande valor. O corpulento é Pedro III de Aragão e o outro é Carlos I de Anjou. E se sucedesse no trono o jovem que senta atrás dele, o seu valor derramaria por este, o que não se poderia dizer dos outros herdeiros, Jaime e Frederico, que foram reis, mas sem possuírem a melhor parte do seu legado. Várias vezes ressurge pelos ramos a probidade humana. Isso quis quem a dá lá em cima. Por isso assim o chamamos. Dirijo minhas palavras não só ao de nariz viril, como também ao outro, Pedro, que canta com ele, de cujas ausências Púlia e Provença se condoem hoje. Isso porque a planta é inferior à sua semente, assim como Constança se orgulha do marido mais do que Beatriz e Margarida. Vede, o rei sincero sentado ali sozinho, Henrique, da Inglaterra, do qual nasceram melhores ramos. Senta no ponto mais baixo, olhando para cima, é Guilherme VII, Marquês de Monferrato, pelo qual Alexandria, Monferrato e Canavese choraram pela guerra que as arruinaram.